Beleza que começa no cuidado se revela em confiança. Autoestima não é sobre se achar, é sobre se encontrar. Exatamente, gente. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre autoestima. A gente recebe muitos pacientes no consultório se queixando de autoestima, que não consegue mais se encontrar, se enxergar bem quando se olha no espelho devido à aparência estética. E o que isso tem a ver, né, com o cuidado? Tudo Tudo a ver. A autoestima, gente, ela reflete diretamente a maneira com que você se enxerga diante do mundo. Porque se a tua autoestima ela anda baixa, você não tem vontade nem de se arrumar, você acha que todo mundo tá olhando pro defeito que você acha que impacta sobre você. E na verdade as pessoas nem estão enxergando, aquilo nem é um defeito, mas você tá com a autoestima tão baixa que aquilo repercute de tal forma que impede você de sair, impede você de usar determinada roupa, impede se relacionar. Não só né? relacionamentos afetivos, mas o Tudo. relacionamento no geral. Tudo, né? tudo. E assim, a gente ama cuidados, tanto cuidados simples, né, rotineiros, quanto cuidados estéticos, quanto cuidado com a alimentação, cuidado com a academia, isso é um conjunto. Só que a gente tem que ser muito realista, porque nem tudo é para todo mundo, nem tudo se encaixa na rotina de todo mundo. E hoje a gente veio aqui conversar com vocês também com relação a isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia se comparando com a internet, com artistas principalmente. Até porque, né, gente, a gente abre essas redes sociais, você só vê corpo perfeito, né, amiga? Lindo, e, assim, maravilhoso. As pessoas têm que entender que muito daqueles corpos ali, né, é muita edição também. Não existe o corpo perfeito, a pele perfeita, o cabelo. A pele sem poro, gente. Cabelo onde perfeito, pele tem poros. Exato, imperfeições, mulher tem linhas. Tem estria, tem celulite, cabelo tem frizz. Então, assim, o perfeito não existe. Não é só para você, não é pra gente que trabalha com esse mundo, né, da estética, com esse mundo da beleza em geral. Não existe para ninguém. O perfeito não existe. Então já começa por aí. Já começa por aí. E vem tão de dentro primeiro isso, porque nenhuma pessoa que tá aqui é perfeita 100%. A gente tem imperfeições. Para começo de conversa, o nosso rosto é cheio de assimetrias. Exatamente. É que a gente não mede milimetricamente, mas, gente, a gente é assimétrico. E quando você é assimétrico, você já começa a querer gerar aquelas perfeições, querer mudar, modificar. Não, e sem contar isso que você tá falando da simetria, o simétrico é feio, é gente. Feio. Isso já tem até estudos comprovando que a simetria, ela é feia. Se a gente pegar o lado do nosso rosto, né, direito e esquerdo, e colocar um do lado do outro idêntico, simétrico, fica horroroso. Fica feio. Fica horroroso. Fica feio. Então, a assimetria, as imperfeições, elas são bem-vindas. São necessárias para deixar harmônico, bonito, único, né? Então, não se apegue ao perfeito, se apegue em fazer o básico, né? Que cabe na sua rotina, que cabe no seu orçamento, mas nunca negligenciar o seu cuidado rotineiro, né? E o que te dá prazer em fazer. E isso acaba impactando tanto. Quantas pessoas que a gente não vê, por exemplo, eu tenho o nariz um pouco mais proeminente e me afeta, ando até com a cabeça baixa, ou mesmo questão de altura, gente. São coisas que às vezes você nem consegue modificar, mas acaba te afetando porque você abre essas redes hoje em dia e vê tantas perfeições, tantas edições perfeitas, pele perfeita, Exatamente. pele sem celulite, pele sem tudo, que você começa a se comparar, falar assim, gente, mas eu não sou assim. Ninguém é. Eu tô um pouco acima do peso, eu tenho estria, eu tenho celulite, mas e aí, né? Como que vão me amar diante disso tudo? Mas, na verdade, eu acho que o tema é tão abrangente que começa já logo de você. Você tem que se amar diante das tuas imperfeições e buscar aquilo que é possível você melhorar, tanto de procedimento estético, quanto de até a questão de um autoconhecimento mesmo, para que isso se reflita e você tenha menos transtornos em relação a isso, porque a perfeição ela não existe, gente, infelizmente. Gostaria, porém não existe. Eu vejo muito também as pessoas querendo comparar uma rotina de uma pessoa que vive do corpo, né, que vive da aparência, com a rotina real, né, da vida real, igual a gente vê aí muitas paniquetes, né, na época das paniquetes lá. Influencers mesmo, né, amiga? Então, assim, que vive do corpo, que vive da imagem. Então, assim, elas malham de domingo a domingo. Consegue fazer um cardio. Gente, você consegue fazer cardio?
tarde, todo dia? Não Toda tem semana? tempo, não tem tempo. Eu não consigo, gente. Eu precisava então, assim, fazer. A rotina mais aceitável na realidade, eu acho que é academia 3, 4 vezes na semana. Na semana. Isso quando você aperta muito para conseguir fazer todos os dias, mas a gente tem que entender a nossa realidade, o que cabe dentro da nossa rotina, o que é possível, e nunca deixar, né, de se cuidar, se colocar sempre em primeiro lugar. A gente entende que a realidade de cada um é diferente, né? Tem pessoas que trabalham, ficam fora de casa mais de 8, 10 horas no dia, né? A gente mesmo. A gente mesmo. Então, a gente não tem filhos, mas tem pessoas que têm essa realidade, ainda tem filhos. E ainda tem filhos, que é pior, né, gente? Tem um compromisso não só fora de casa, mas também dentro de casa, né? Então, assim, é saber se conhecer e nunca negligenciar o cuidado consigo mesmo, sabe? Porque... O que pra você, por exemplo, sempre foi uma questão de que baixava um pouco tua autoestima? Tinha alguma coisa em você que você falou assim, eu preciso mudar isso aqui porque eu tô me sentindo mal com isso? Minha pele. Jura? A minha pele, E olha que a pele dela é perfeita, tá, gente? Não é perfeito, gente. Não é perfeito porque a gente tem as nossas imperfeições, mas assim, é linda. Tua pele é linda. Eu acho que, não sei se vocês já viram uns vídeos anteriores aí que a gente contou. Tem que assistir, hein, galera? Quando a gente contou dos nossos erros do passado, e eu contei pra vocês que quando mais jovem eu tive muita acne. Então, eu acho que por conta disso, eu tenho esse gatilho da pele. Sempre, desde muito nova, eu passei a cuidar realmente com mais seriedade da minha pele. Então, isso é algo que, se eu tiver com a pele com muita acne, muito oleosa, né, fora do meu padrão, isso me deixa mal. E você? O meu queixo sempre foi uma questão pra mim, você acredita? Porque o meu queixo, ele era reto. E aí, parecia que eu era um pouquinho mais retrognata, então ele era um pouquinho pra trás. Isso me incomodava. Só que sempre me incomodou. Só que como, na época, eu estudava, eu era estudante de medicina ainda, e aí eu conversei com uma professora minha, e a olheira também, me incomodava muito. Conversei com uma professora minha, eu falei assim, porque na época eu nem conversava muito, nem falava muito sobre preenchimento com ácido hialurônico. Eu falei pra ela, professora, eu queria preencher, você me preenche? Mas é pouquinho e tal. E nunca fiz. Nunca fiz, porque na época nem era difundido. Eu venho de uma cidade do interior, imagina isso no interior, a gente nem fazia tanto. Mas quando eu fiz, gente, o preenchimento de queixo e o preenchimento de olheira, assim, mudou a minha confiança, mudou a minha estima, mudou o meu cuidado, e eu não passo sem, eu não fico sem. Porque dá aquele ar de cansaço, tudo, e muda a gente. Muda a gente. E aí vocês conseguem perceber como que é muito pessoal, né? Essa questão da autoestima, o que deixa a sua autoestima mais baixa, o que eleva a sua autoestima. Tem pessoas que vão falar que é peso, né? Sempre teve problema com a balança. Outros vão falar que é o cabelo. Enfim, é muito particular e é importante você saber onde te afeta mais, né? E se cuidar num todo, porque isso vai refletir na sua confiança, que vai refletir no geral da sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. É da maneira que você sai de casa, gente. Sim, exatamente. Isso você sai com uma energia diferente. Exatamente, que a autoconfiança, ela reflete em tudo. Então, assim, a gente tá aqui pra estimular vocês, tá ali sempre apoiando vocês a esse cuidado, a esse autocuidado, né? Se policiar. Exatamente, tanto com a pele, tanto com o corpo, mas também sem exageros, sem perder a sua essência, as suas características. Isso também é muito importante. Isso é extremamente importante, porque a gente fala muito da autoestima, de coisas que a gente consegue melhorar, mas também a gente tem que lembrar de uma palavra assim que eu acho extremamente fundamental: limite. Exatamente. Eu acho que quando você ultrapassa esse limite do procedimento estético, gente, tudo que é demais sobra. Tudo que sobra não é bom, né? Então a gente tem que ter uma parcimônia, que eu já falei que eu adoro essa palavra, gente. Ela é muito chique, gente. Ai, gente, para! Né, não, segura! A gente tem que ter uma parcimônia nos procedimentos estéticos. Igual eu comentei daqueles corpos perfeitos, né? Antigamente aí as paniquetes. Hoje as influencers em geral, né, amiga? Em geral, então assim, elas fazem muito procedimento estético, aquele corpo, a maioria do que você vê ali, não é só academia, não é só alimentação, é cirurgia plástica. Que elas não contam. Que não contam, que muitas vezes não contam, não abrem pra vocês, por mais que elas estão ali na mídia, mostrando rotina, mostrando isso e aquilo, tem certas coisas que elas não mostram porque não querem ou porque
que querem transmitir que é alimentação, porque às vezes é influencer de uma vida saudável, isso e aquilo. Só que assim, gente, a gente tem que ser realista, né? Tem coisas que são inatingíveis. Mesmo com procedimento estético. E você acaba comprando uma vida assim que não é real, gente. Se frustrando. Porque a tua bunda não é muito empinada, a tua barriga não é tão chapada. Mas, gente, amiga, agora vamos contar. Quanta gente que a gente não sabe no off. Exatamente. Que faz um bumbumzinho ali que não te conta. Exatamente. Que faz um procedimentinho cirúrgico que não te conta. Do nada você... Exatamente. Do nada acorda com a barriga chapada. Eu sempre falo que faz assim, vai ali na esquina, toma uma água, voltou, tropeçou, menina, caiu, entendeu? Se banhou de um jeito diferente, tá lá, entendeu? Exatamente. E você comprando essa vida. Exatamente. Então, primeiro de tudo é abrir a cabeça para entender o que é real e o que não é. E nunca deixar de se cuidar. O trabalho de formiguinha, aquele que você faz com seriedade, todos os dias, o básico bem feito. Nossa, esse muito. Sim é importante, sabe? Não adianta você fazer uma lipo, uma cirurgia e depois abandonar a alimentação, abandonar treinos. Você vai perder tudo. Então, perde tudo mesmo. É o cuidado diário, que é o que... É tão gostoso, né? Sim, você vai aprendendo a gostar de se cuidar, aprendendo a se amar e tudo à sua volta começa a refletir melhor. Exatamente. E deixa aqui pra gente o que por alguma fase da tua vida, ou se isso ainda te incomoda, o que te incomodou e o que afetou a sua autoestima diretamente. A gente quer saber.